Bem-vindo ao Devocional 2024. Eu queria lançar uma campanha aqui, que você marcasse uma pessoa pelo menos nos comentários para que ela acompanhe este devocional. É só você colocar lá e o endereço desta pessoa, a rede social dela, o Instagram dela, e ela vai ficar marcada para acompanhar este assunto tão profundo. Hoje vamos falar sobre todo ser humano é indesculpável pela pregação da natureza, astros e criaturas. E a vitória vem de Deus. E quem trama contra você vai bater em retirada. Profundo, né? Então, vai lá e marque nos comentários uma pessoa pelo menos, ou mais, claro, para que elas acompanhem esta mensagem. Hoje vamos falar sobre 19, 20 e 21 do livro de Salmos. Salmos 19 fala sobre a excelência da criação e da palavra de Deus. 20 fala sobre a oração a favor do rei. E 21, ações de graças pela vitória. O capítulo 19, ele inicia da seguinte maneira: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí ele prossegue neste salmo falando sobre a criação e tudo aquilo que proclama a sua glória, a sua presença e a sua mensagem. É importante porque não é só a palavra de Deus que prega, não é só a boca de pessoas que pregam sobre as grandezas e os assuntos relacionados a Deus. Não. Toda a criação, absolutamente, ela prega sobre Deus. Por isso que todo ser humano é indesculpável. Como está escrito lá em Romanos capítulo 1, no versículo 19 e 22. Quando você olha, por exemplo, os animais, quando você olha a natureza, quando você olha os astros nos céus, você com certeza, no seu íntimo, no seu consciente, subconsciente, vem uma voz dizendo: de onde tudo isso surgiu? E com certeza prega para você que há um Deus, há um Criador, que rege todas essas coisas. Então, por isso que o ser humano torna-se indesculpável. No versículo 7, e esta é uma mensagem diretamente para você, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Estas palavras que foram ditas por Davi não só relacionado a ele quando esteve em momentos em que a sua alma estava enferma, a sua alma estava doente, sentindo dores, mas para você que está vivendo assim. A palavra de Deus, ela restaura a alma, porque o verbo que traduz do hebraico esta palavra, restaurar, também faz sentido e se refere a refrigerar e converter. Através da palavra de Deus, nós somos revigorados. Temos nosso caráter moldado ao caráter divino, nos ensinando a viver nos princípios de Deus. Então vale a pena você mergulhar nas palavras de Deus, porque elas restauram a sua alma. Para você que tem dito assim: eu não encontro cura para minha alma em remédios, tratamentos, em absolutamente lugar algum. A palavra de Deus, ela restaura a sua alma. No versículo 8, quando ele fala sobre a iluminação dos olhos, significa ter
entendimento espiritual. Você passa a entender as coisas diferente de até então, que o ser humano por si só, ele tem uma venda nos seus olhos pela natureza humana. Mas quando temos a iluminação dos nossos olhos, passamos a ter um entendimento espiritual aberto e revelações sobre os mistérios celestiais. Por isso que quando, por exemplo, uma pessoa que tem uma revelação de Deus, ela fala com uma pessoa que não tem ou não teve a revelação de Deus, muitas vezes essa pessoa não entende, ela fica sem compreender aquilo que foi dito. Por isso que a revelação é algo individual e particular. No capítulo 20, quando ele fala no versículo 1 assim, eu sempre tenho lido o primeiro versículo porque ele dá um norte sobre os salmos. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Porque você sabe que o nome do Deus de Jacó, ele traz autoridade, ele traz poder. E nele nós temos a resposta para os momentos de tribulação que enfrentamos, que são inevitáveis. Deus, ele não nos livra da tribulação, ele nos livra na tribulação. Passamos por ela. E no versículo 4, quando ele diz assim, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios, essa realização, ela não é qualquer. Não é você sair pedindo à torto e à direita aquilo que vem na sua cabeça. Não. Mas é aquela que está em comum acordo com a vontade de Deus. Porque lendo uma palavra dessa, então uma pessoa sem entendimento ou com más intenções diz, então eu vou pedir a mulher do vizinho. Então eu vou pedir o emprego, a vaga que está até então com fulano, beltrano e ciclano. Não. É aquilo que está em comum acordo com a vontade de Deus, porque nisso ele é glorificado e ele quer ser glorificado na sua vida. No versículo 7, quando nós vemos esta palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Você consegue entender agora por que nas batalhas os reis eles feriam os cavalos. Só tiveram cavalos nos exércitos de Israel a partir do reinado de Salomão em diante. Porque eles tinham essa convicção de que eles não se apoiavam em carros, eles não se apoiavam em cavalos. Eles tinham a plena convicção de que devemos nos preparar para as batalhas, mas sempre com a consciência de que a vitória vem de Deus e não da nossa própria capacidade. Você tem que se aprimorar, estudar, fazer cursos, pós-graduação, mestrado, se aprimorar naquilo que você faz, aquilo que você tem nas suas mãos, mas sempre com a consciência. A vitória vem de Deus. Isso, na verdade, é só o canal por onde Deus ele vai se revelar. E era assim que Davi cria e nós também devemos crer. No capítulo 21, ele fala sobre ações de graças pela vitória. E o versículo 1, ele diz, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. É um salmo que fala sobre alegria, sobre satisfação. E lá no versículo 8 e 9, ele dá uma virada falando sobre o juízo final. Quando ele diz assim, vamos ler, versículo 8, a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam, tu os tornarás como em fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá.
o fogo os devorará. Esses versículos falam sobre o juízo divino e destruição eterna dos ímpios. O temor a Deus nos livra deste julgamento final. Por isso, renove o seu temor a Deus à luz das Escrituras Sagradas. E por fim, o versículo 11 e 12, ele nos ensina que se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Toda trama contra quem é de Deus cairá por terra. Toda trama contra a minha vida cairá por terra. Toda trama contra a sua vida cairá por terra, você estando debaixo da vontade e da palavra de Deus. Todos aqueles que lhe perseguem passarão a ser perseguidos e derrotados. Isso não é uma maldição sendo lançada, mas, na verdade, o que está determinado pelo próprio Deus. Por isso, permaneça na presença dele. Se este vídeo te ajudou, deixe o seu like e também compartilhe e também o seu comentário. Você é muito especial para Deus e amanhã entraremos dentre os salmos no Salmos 23. Fique conosco. Até amanhã.